Então, vou começar a gravar. Vocês me dão permissão para gravar, né? Então, já estou gravando aqui. E, então, acho que, primeiro de tudo, né, agradecer a presença de todo mundo. Mais um dia que a gente se reúne mesmo à distância, né, para poder estudar, para poder aprender, especialmente, né, nesse momento que a gente está passando, cada um tendo que lidar aí com as suas próprias dificuldades. Então, acho que a gente poderia começar fazendo a nossa prece inicial. Eu vou deixar todos os microfones de vocês no mudo, para não atrapalhar, para não dar interferência, tá bom? Vou deixar só o meu e do Luiz aberto. E aí, se vocês quiserem falar, vocês ou ligam a câmera e levantam a mão, ou então escreve aqui no chat, tá? Que aí a gente destrava o microfone. Então, eu vou começar, depois o Luiz vai finalizar também, tá bom? Então, vamos fazer a nossa oração inicial? Vou colocar uma música aqui para a gente harmonizar, para a gente acerenar o coração. Então, vou pedir para todo mundo, então, fechar os olhos. Vamos levar o nosso pensamento a toda a espiritualidade amiga que está aqui presente conosco, os nossos amigos espirituais, os nossos mentores, nosso amado Mestre Jesus, que segue conosco, que não nos desampara. Agradecer pela bênção de podermos estarmos aqui, cada um em um lugar, mas unidos e vibrando na mesma sintonia, com o mesmo entendimento, com a mesma vontade. E nesse sábado, Jesus de estudo, queremos te pedir e aproveitar o momento, né, que os nossos amigos espirituais nos colocaram aqui todos reunidos, que já estamos com o nosso coração e o nosso pensamento numa boa sintonia, para que realmente possamos absorver o melhor do estudo de hoje, das palavras do Evangelho, dos livros, dos ensinamentos, do que vamos compartilhar, para que possamos realmente, Mestre Jesus, manter a nossa serenidade, a nossa calma, a nossa confiança, fortalecer a nossa fé, porque sabemos que o Senhor está no comando, o Senhor está nos guiando, nos carregando. Em especial, Jesus, queremos te pedir por todas as pessoas no planeta, pelas pessoas que estão doentes, pelas pessoas que estão necessitadas dessa tua paz, desse teu jugo leve, pelos que estão famintos pela sua palavra de conforto, consolação, segurança. E te rogamos, Jesus, que possamos seguir durante esses dias com muita serenidade, com muita tranquilidade, muita paz no coração, na confiança de que vai passar, que nós vamos sair mais fortalecidos, vamos sair mais evoluídos e principalmente, Jesus, com mais amor no nosso coração pelos outros. E que possamos nunca perder a nossa fé. E que assim seja. Graças a Deus. Eu estava comentando com o Luiz aqui mais cedo, hoje eu estava bem emotiva, assim. Não sei se emotiva é a palavra, mas eu tô sozinha em casa, né? Então eu tô fazendo o máximo que eu posso para o tempo todo estar com os meus pensamentos voltados, né? Pro bem, para a confiança, pro amor. E aí hoje eu estava fazendo uma prece e tudo que se refere a Jesus me emociona muito, né? Jesus o nome Jesus já tem um magnetismo muito forte, né? Assim, pelo menos para mim, Carol. E aí eu me lembro que quando eu fui para o Brasil, né? E eu justo na semana, acho que quando eu sofri o acidente lá,
que eu fui na casa espírita, né, onde a minha mãe frequenta, nós tivemos uma palestra lá musical, né, da Paula. E logo que eu entrei na casa espírita, tinha uma imagem de Jesus, uma imagem holográfica de Jesus sorrindo para todo mundo, né? E foi um momento assim que eu lembro que eu me emocionei muito de estar ali, por estar na casa espírita, por ter passado por uma situação de vida e morte, e enfim, foi muito forte para mim aquela imagem. E aí hoje eu estava em prece, estava com essa conexão, e aí me veio isso na cabeça, né? Que eu queria essa imagem, eu queria trazer isso para vocês, porque no momento que a gente está hoje, né, com tantas incertezas, com os nossos corações, querendo ou não, um pouco aflitos, né, porque somos humanos, o medo ele é um sentimento natural que existe, e a nossa fé ainda é um pouco fraca, né? E aí eu entrei em contato com ela. Eu me lembro que na época eu perguntei para ela e ela me falou que esse era um material dela, que ela usava para dar as palestras, e eu fiquei sem graça de pedir. E aí hoje eu mandei um WhatsApp para ela, né? E ela me enviou. E a hora que eu abri, eu desabei num choro tão grande, tão grande, tão grande. E aí eu coloquei uma música junto, que é uma música que também me traz muito conforto, as palavras dessa música. Não sei se vocês conhecem, que é uma música que chama Encontro Marcado, e fala justamente da gente se encontrar, né? Da gente se encontrar com Jesus, né? E eu acho que nesse momento, né, que a gente está, eu acho que eu tô chorando, eu fico emocionada, mas não é de tristeza, tá? Eu tô bem, é só a emoção mesmo. E eu acho que a gente pensar, né, que tem tantas pessoas que não têm esse privilégio, né, de sentir essa paz do Cristo, né, esse amor, a espiritualidade, né? E o que a gente pode fazer para ajudar essas pessoas, né, que estão, às vezes parentes, familiares, amigos, pessoas que estão próximas e que não têm esse conforto, né, não tem essa é um conforto mesmo, né? Então eu queria compartilhar com vocês, para vocês verem, depois quem quiser eu também compartilho, e é muito lindo, é uma imagem muito bonita. E aí eu coloquei a música para vocês ouvirem também, porque eu queria compartilhar com vocês. Vocês me permitem? Antes da gente começar, Luiz, desculpa. Antes da gente começar, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês. Peraí, deixa eu abrir. Compartilhar minha tela. Ao anoitecer, em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali, entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, à beira do lago,
brisa da noite, o perfume do mar dissesse pra mim: já é hora de você voltar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. E eu tão criança ainda naquele lugar. Quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro, a luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do mar dissesse pra mim: já é hora de você voltar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. A gente se encontra de novo. Acabou. Eu acho linda essa imagem de Jesus. Depois eu mando para vocês ela sem a música, tá bom? Para vocês terem aí, para quem quiser utilizar dela, tá? Agora, vamos lá estudar? Tem alguém que está querendo participar da reunião? Peraí, gente. Então, vamos lá. Vou abrir vocês aqui, porque eu não estou vendo ninguém. Aqui. Pronto. Acho que aqui eu consigo ver mais gente. Vamos lá. Então, a gente vai... como a gente conversou terça-feira, né? Eu acho muito importante a gente lembrar, né, da importância do pensamento, né, na nossa vida, o tanto que os nossos pensamentos interferem, né, em basicamente tudo parte, né, do pensamento. E aí eu estava esses dias, né, quando começou toda essa confusão, tal, eu me lembrei muito do livro Nosso Lar. Eu conversei com o Luiz e ele topou dividir comigo essa tarefa. Obrigada, viu, Góis? E aí a gente colocou junto, né, esse estudo, que ele é basicamente baseado no livro no livro Nosso Lar, né? Não sei se todos vocês já leram esse livro, mas ele também, eu também vou colocar outras partes aqui. Acho que o Luiz também colocou algum outro livro de Emmanuel, talvez. E aí a gente vai dar continuidade, então, aqui. Então, ai, meu Deus. Vamos lá. Eu tenho que deixar assim, senão vai tomar a tela toda e aí não vai dar certo. Então, vamos lá. Ups. Tô apanhando hoje desse negócio. Então, vamos lá. O capítulo, né, é o capítulo 23, começando lá no livro Nosso Lar. André Luiz, ele tinha acabado de sair do hospital, né? Então, ele foi para a casa de Lísias. E já no capítulo 23, a gente tem grandes lições, né, para aprender com o André Luiz a respeito do pensamento, né? E no capítulo 23, é intitulado Saber Ouvir, né? André Luiz, ele estava assim, simplesmente maravilhado com o que ele estava vendo do lado de fora do hospital, né? Com relação à natureza, ao luar, à noite. Ele nunca tinha visto uma noite tão bela, uma harmonia tão bonita. Então, assim, ele realmente estava deslumbrado.
E ele comenta com Lísias, né? Nossa, que ele nunca presenciou tanta paz, principalmente depois, né? Que ele saiu do umbral. Eu não vou entrar nos detalhes do livro aqui, tá, pessoal? Para quem não leu ainda, sugiro, é uma leitura fantástica. Quem não leu o livro Nosso Lar, leiam, tá bom? E quem precisar do livro, o PDF, eu tenho também para compartilhar. E aí André Luiz comenta isso com Lísias, né? Que ele nunca tinha experimentado tanta paz. E aí Lísias, né, o bondoso amigo, começa a explicar para ele o porquê que naquele ambiente que ele estava tinha tanta paz, né? Que a gente, é aquela coisa, né? Quantos de nós não entramos em algum ambiente e falamos assim, nossa, tem muita paz aqui, né? Tem muita tranquilidade. Ou então, às vezes, chegamos em algum lugar e sente a tensão, né? Fala assim, nossa, a vibe aqui tá pesada, né? A energia daqui tá ruim, né? Ou se sente incomodado em determinados tipos de ambiente. Tem pessoas que são mais sensíveis, tem pessoas que nem tanto, mas você consegue perceber, porque é energia, né? A energia a gente percebe. Então, Lísias explica para ele, né? E eu achei muito interessante essa parte que ele fala. Tá um pouco cortado, mas eu vou ler para vocês, tá? Que há um compromisso entre todos os habitantes equilibrados da colônia, no sentido de não emitirem pensamentos contrários ao bem, porque o esforço da maioria se transforma numa prece quase perene, de onde nascem as vibrações de paz que observamos. Então aqui a gente já tem a primeira lição, né, do quão importante é a gente estar com o nosso pensamento tranquilo, porque se não estamos com o nosso pensamento tranquilo, muita coisa desanda. E o fato de a gente viver um sistema onde é pensamento, sentimento e ação, quando temos um pensamento muito agitado, perturbado, nós passamos a ter também sentimentos ruins. E os sentimentos, as emoções, nos levam a tomar ações. E quantas vezes não ouvimos falar em várias tragédias que são feitas, né, no ápice do nervoso, né, numa explosão de ira, a pessoa vai lá e mata alguém, né, numa explosão de nervoso, alguém vai lá e comete um crime. Então, por isso que é muito importante a gente ter o controle dos nossos pensamentos, né, e entender que tudo vai partir da nossa mente, né. E Lísias continua, né? Isso também me chamou muita atenção. Eu peguei pedacinhos, tá, do capítulo e coloquei aqui, que ele também falou. Aí eles continuaram a conversa. André Luiz quis saber um pouco mais o que era isso, porque tudo para ele era muito novo, né? Ali no plano espiritual, o nosso lar é uma colônia espiritual, tá, gente? Para quem não sabe, então ele estava desencarnado lá, tinha saído do hospital e estava agora se recuperando, né? E aí Lisa estava explicando para ele, né, essa questão, e aí André Luiz pergunta para ele, né, dessa questão do equilíbrio do pensamento, e Lísias fala, né, quantos de nós, se referindo a nós, quando estamos encarnados aqui no planeta Terra, né, vivemos no planeta distraídos dos verdadeiros princípios de fraternidade. Então, também acho que tem muito a ver com o momento atual, né? Não só o momento atual, mas até antes, né, disso, porque eu falo que agora essa situação toda está servindo para aproximar muitas pessoas, né? Estava brincando com a minha mãe ontem, falei assim, olha, filho que está brigado com mãe, ou então casamentos que estão aí passando por dificuldades, agora as pessoas vão ter que se conversar, né? Vão ter que se olhar, vão ter que trabalhar mais a paciência, vão ter que se ajudar mutuamente. Então, pelo menos a gente prefere olhar sempre por essa questão de positiva, né, das coisas. E aí, nesse capítulo, eles estavam se preparando para o capítulo seguinte, que depois o Luiz vai explicar para vocês o que é. E nesse período que André Luiz estava lá no nosso lar, se recuperando, né, estava em eminência acho que era a Segunda Guerra Mundial, Luiz? É a Segunda Guerra, que é 1939. Né? O planeta estava em iminência da Segunda Guerra Mundial, né? Então toda a conversa já começa aí com relação ao pensamento, né?
E o Lísias continua, né, falando, porque aí o André Luiz começou a questioná-lo, né, porque quem conhece os livros de André Luiz sabe que ele era um médico e ele era muito questionador, né, então ele começou a perguntar várias coisas para Lísias e Lísias replicou para ele numa das perguntas que ele fez com relação a essa questão da serenidade, da calma, né, e aí Lísias responde para ele: observe a si mesmo. Você está preparado para manter a serenidade, esperando com fé e agindo conforme os preceitos divinos, sabendo que um filho de seu coração está te caluniando ou sendo caluniado? Esmagadora porcentagem dos encarnados ainda não alcançou ainda nem sequer o domínio próprio e vive às pontas os altos e baixos das flutuações de ordem material. Então, isso aqui também já é um outro alerta para nós, né? Porque para nós bastou uma pequena mudança na nossa rotina, da gente não conseguir sair de casa, da gente não poder trabalhar, e aí a nossa fé já é totalmente abalada, né? A gente já começa a pensar em coisas negativas, a gente fica às tontas mesmo, né? Eu achei até graça desse termo que ele usou, com os altos e baixos, porque na história da humanidade, quantas crises já não passamos, né? Guerras, né? Agora a gente não está numa guerra. A Luísa até postou, né? Ninguém está pedindo para, como foi pedido para os nossos avós, tataravós, irem para uma guerra, né? Um campo de batalha. A gente está pedindo só para as pessoas ficarem em casa, no sofá, no conforto da sua casa. E é difícil para muita gente fazer isso. As pessoas não estão levando a sério, ou então as pessoas estão extremamente perturbadas com isso, né? E aí, por isso que esse capítulo fala, né? Saber ouvir, que é o nome do capítulo, porque é tão importante a gente saber falar, como a gente também saber ouvir. E aí eu acredito que aqui também, saber ouvir, é a gente saber ouvir a nossa intuição, a gente saber ouvir o que é bom, a gente saber ouvir, direcionar o nosso pensamento para o positivo, a gente saber ouvir e manter uma boa sintonia e entender e obedecer às autoridades, né? Não só falar o que quisermos e fazer, porque hoje em dia, numa era de internet, por exemplo, no mundo, né, século XXI, todo mundo acha que pode falar e fazer o que quer, né, sem ofender os outros. Não, eu falo o que eu quero e não estão nem aí para o outro, né? Então agora acho que a gente está desenvolvendo muito mais um senso de responsabilidade e entendendo que sim, eu posso não ter nada com você, mas eu posso te prejudicar hoje porque a gente tem um vírus circulando invisível por aí, né? E a questão do pensamento, ela é muito delicada, porque quando a gente não tem domínio do nosso pensamento, e principalmente o mal do século, né, nosso, que é a ansiedade, eu nem estou com o livro aqui, que é a ansiedade, junto com a depressão, nós temos dois polos, né, extremos de medo. Então, um que causa depressão, né, e um outro que causa uma ansiedade, que isso pode desencadear uma crise de pânico. Então, a gente está vivendo dois polos extremistas, e tudo isso 99% é gerado pelo nosso pensamento, né? Então, o nosso próprio, as nossas telas mentais, aquilo que a gente cria no nosso pensamento, além da gente estar emitindo essa energia para os outros, né? No universo, estamos atraindo, estamos antenados, sabemos que aqui somos espíritas, sabemos que temos os amigos ao nosso lado, mas e a questão da afinidade também? Então, por quem que estamos sendo influenciados, né? Aí muita gente fala em questão de, não, eu tô assim porque eu tô com uma influência, ou então eu tô com um obsessor. Não, mas pera lá, você que é a antena, você que está traindo. Então, assim, a nossa responsabilidade como espíritas, entendendo que, não só como espíritas, mas como ser humano, né, que já foi mais do que comprovado a questão do poder do pensamento, a habilidade que temos para atrair as coisas, para concretizar as coisas. E aí, num momento como esse de crise, que é uma crise mundial, não é uma coisa que está acontecendo individualmente comigo ou com nenhum de nós, ou com os Estados Unidos em si, como que a gente tem se portado? Estamos contribuindo com um pensamento, com um lixo mental, vamos assim dizer, de ansiedade e medo,
ou vamos nos acerenar, manter a calma, porque assim a gente consegue ajudar os outros ao nosso redor também, aquelas pessoas que não têm tanto entendimento ainda, né? Então, assim, são várias lições aqui dentro do livro Nosso Lar que nos traz esse alerta, né, da espiritualidade, dessa questão do pensamento. E partindo do princípio que não é só, tem inúmeros livros que falam sobre isso, né? Joana de Ângeles, no livro, junto com o Divaldo Franco, no livro O Homem Integral, fala justamente sobre essa questão também da ansiedade, né? Que é na conjuntura social da atualidade, um grave fator de perturbação e desequilíbrio, que merece cuidados especiais, observação profunda e terapia especializada. E aí fica a pergunta, será que estamos mais ansiosos? Né? Então, saber... e um dos pontos principais aqui, eu acho também, é que quando a gente se vê no momento, né, de crise, nesse momento que a gente está passando, que desestabiliza, né, a nossa vida e nos deixa assim inseguros, é porque nós temos muito medo do que não conhecemos, né, do que não sabemos. Mas entendendo, partindo do princípio que somos imortais, né, que temos inúmeras existências, nós sabíamos que a nossa experiência na matéria não ia ser fácil, né, porque precisamos primeiro transpor a nós mesmos, precisamos nos melhorar como seres humanos, passar pela nossa reforma íntima, que em primeiro de tudo é a nossa vitória moral, de pensamento, e a gente faz isso como? Como que a gente modifica? Como que a gente cresce? Como que a gente modifica as nossas más tendências? Se não é pelo esforço, pela vontade também de controlar os nossos impulsos, as nossas ações. E as nossas ações vêm da onde? De sentimentos que surgem dos nossos pensamentos. Então, eu gosto muito de fazer essa observação comigo quando eu tenho algo, quando eu faço algo e que não é legal, eu observo esse resultado que eu tenho, essa coisa que eu estou fazendo, e falo assim, tá bom, da onde que veio esse... por que que eu fiz isso? Né? Quando bate a culpa, ou o arrependimento, ou um ressentimento. Por que que eu fiz isso? Qual foi o sentimento que estava por trás disso e o pensamento? Faz o caminho inverso. Né? Porque eu era uma pessoa extremamente ansiosa, metia os pés pelas mãos, e quando a nossa mente está muito agitada, a gente não percebe, né? Existe uma... Luiz, me corrija se eu não estou errada. A passagem, eu acho que é Marcos, eu não estou enganada, mas que fala dos discípulos de Emaús. Demais de mim querer ter o evangelho na cabeça, né? Mas... Não. Se eu não estou falando o nome errado. Eu acho que é. É porque fala uma passagem, tem uma observação, assim, uma analogia muito bonita dessa trajetória, que os discípulos, eles estavam indo para uma cidade, eles iam ter que ir para uma taverna, iam ter que dormir, né? Então tem essa passagem no Evangelho. E eles estavam serenos, tranquilos, e sentiram uma presença que alguém estava levando eles, porque parece que eles estavam perdidos ou não sabiam chegar, uma coisa assim. E eles chegaram sãos e salvos na hospedaria que eles tinham que ficar. E depois eles perceberam que essa presença era de Jesus, né? E aí a analogia que foi feita é: quantos de nós no nosso dia a dia estamos tão perturbados com os nossos pensamentos, ansiosos, agitados, estamos pedindo para Deus em nossas preces por soluções, por caminhos, mas a gente está tão focado no problema que às vezes ele está ali. Manda uma pessoa para te ajudar, alguém que fala alguma coisa que vai te dar um insight, a solução está ali na sua frente, só que a gente não enxerga porque a nossa mente está muito agitada, o nosso pensamento está muito perturbado e está em desequilíbrio. Né? Porque quando a gente eleva o pensamento em prece, essas coisas, não é que Deus vai dar resposta para nós, né? Vê o exemplo de Paulo, quando encontrou Jesus na porta de Damasco. Jesus não falou para ele tudo o que ele tinha que fazer, o caminho que ele tinha que seguir, né? O mestre falou: entra em Damasco que você vai entender o que você vai precisar fazer, né? Vão te dizer o que você vai ter que fazer. Então ele confiou,
E Ananias veio até ele, e aí tudo começou. Então, cadê a nossa... E ele estava cego, detalhe, né? Confiou. Então, cadê a nossa força, né? Porque estamos saudáveis, estamos nos nossos lares, né? Muitos de vocês com as famílias, estamos com saúde, temos tudo, né? Então, não existe o motivo da gente entrar em desequilíbrio, né? E aqui na Epístola a Pedro, de Paulo, ele fala também, ó, lança as inquietudes sobre as suas esperanças em nosso Pai Celestial, porque o divino amor cogita do bem-estar de todos nós. Justo é desejar firmemente a vitória da luz, buscar a paz com perseverança, disciplinar-se para a união com os planos superiores, insistir por sintonizar-se com as esferas mais altas. Não ouvides, porém, que a ansiedade precede sempre a ação de cair, lançando sobre ela toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Mais uma, né, passagem aqui, falando para nós que não há necessidade, né, de ansiedade. E para eu finalizar a minha parte, depois eu passo a palavra ao Luiz, eu gosto muito do Sermão do Monte, né, e hoje eu estava, como eu falei para vocês no começo, né, bem reflexiva. O Sermão do Monte me emociona muito, eu gosto sempre de ouvir no YouTube, principalmente assim, quando eu quero entrar numa conexão, é uma coisa minha, eu gosto, tem uns vídeos lindos no YouTube que narram o Sermão do Monte, e a palavra que mais chama atenção, né, não, por que a gente fica ansioso, né, então assim, eu não vou ler tudo, mas a parte final aqui, quando Jesus fala, né, que a gente é homem de pouca fé, né, que a gente não precisa ficar ansioso. E se a gente não vai interpretar o Sermão do Monte assim ao pé da letra, né, porque aí seria muita imaturidade nossa olhar e falar assim, nossa, né, não é que Deus vai prover tudo para nós, né, isso seria muita infantilidade nossa pensar que não temos que fazer a nossa parte. Mas se sabemos a importância do pensamento, de manter a serenidade para poder enxergar os caminhos, as soluções, não focar no problema, é justamente sobre isso, né, da gente fortalecer a nossa fé, porque nós temos uma visão muito limitada, né, o próprio, não sei se vocês viram a mensagem do próprio Dr. Bezerra através do Divaldo esses dias, em que ele falava, vocês ainda vão entender o porquê, né, que estamos passando por isso. Então, e se estamos passando por isso, é porque precisamos passar por isso. Não existe nada que acontece, ninguém aqui está sendo injustiçado, ninguém aqui está está sofrendo castigo, punição, né? De nada. Então, a gente é homem de pouca fé, né? E aqui ele finaliza dizendo, não vos inquieteis, dizendo que havemos de comer, ou que havemos de beber, ou com quem havemos de vestir, pois todas essas coisas os gentios procuram, porque vosso Pai Celestial sabe que precisai de tudo isso, mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Então, quando a gente fala em buscar, né, o reino de Deus, eu entendo muito como isso, da gente buscar a nossa melhora, da gente buscar a nossa conexão, da gente buscar a nossa transformação moral, porque é através disso que as coisas vão acontecer na nossa vida, né? Porque senão a gente não sai dos ciclos, a gente não movimenta, a gente não cresce, não evolui. E aí é isso, que a minha parte era essa que eu queria falar. Eu vou sair aqui, Luiz, aí você pode compartilhar a sua tela aí, tá bom? Bom, não estou conseguindo colocar a tela inteira. Daqui a pouco, acho que de alguma maneira vai conseguir sim. Pronto. Bom,
Vamos ver se a gente, em menos de 1 hora, porque a previsão era 1 hora e meia que a gente falasse aqui, mas vamos ver se um pouco menos, porque naturalmente que a gente não vai avançar muito. Agora, aqueles que forem saindo devagarinho aí, eu espero que não aconteça isso, porque vamos procurar fazer a coisa mais atrativa possível, né? Bom, no Nosso Lar, que é um livro que é escrito por um espírito, André Luiz, ele é meio que um repórter do plano espiritual. Ele foi resgatado do umbral e foi para essa colônia, a colônia chamada Nosso Lar, que é um trampolim, vamos chamar assim, um lugar onde as pessoas, os espíritos, se preparam, como a gente até vai confirmar isso depois pela veneranda, né? A gente ou vai para planos superiores ou vem para a Terra. Então, é um preparo para que a gente possa evoluir sempre. Muitas pessoas acham que é um lugar definitivo. Quando eu desencarnar, quero ir para o Nosso Lar. Não, é só um estágio, um local onde a gente se prepara. Assim como o Nosso Lar, tem vários outros. Nesse próprio capítulo, ele fala da colônia, ou melhor, a moradia, né, que é uma colônia espiritual também. Aliás, mais antiga do que Nosso Lar. Então, era agosto de 1939, já começou a entrar, porque a Segunda Guerra ela vai de setembro de 39 a setembro de 45. Então, um mês antes, já havia os rumores, já havia o preparo no plano espiritual para que pudesse receber essa guerra, pudesse agir a benefício da humanidade durante a guerra. Então, Lísias faz um comentário, logo depois de desligar uma ligação pelo sistema de comunicação deles lá. A humanidade terrestre pagará, em dias próximos, terríveis tributos e sofrimento. E foi o que aconteceu. Então, a colônia espiritual, que tinha um posto, o posto número 2, que é vinculado, que assim, adentra o umbral, de lá já estavam emitindo as notícias, e o que eles pediam era um apelo de irradiação em benefício da paz no planeta Terra. E a irradiação nada mais é que o pensamento. Que tipo de pensamento? Um pensamento, nesse caso, que pudesse contribuir como um agente neutralizador dessas ondas mentais que saíam da humanidade, que partiam da humanidade. A Terra tem por característica uma aura, um hálito mental, vamos chamar assim, que é a psicosfera. E essa psicosfera é o resultado dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, da nossa maneira de ser aqui. E seguramente não é das mais bonitas, né? Quando olhando lá de cima, com a visão espiritual, não é bem uma visão agradável, né, de se ver. Deve ser muito escura, deve ser alguma coisa assim que não esteja totalmente nítida, né? Então, a veneranda, que é a ministra da comunicação, ela vai dar uma conferência, vai falar algumas palavras. Então, esse capítulo é justamente a preleção da ministra, né, dessa ministra veneranda. E esse capítulo, praticamente, assim, o cerne, né, o ponto vital, o ponto central desse capítulo é justamente a fala dela, né? Então, André Luiz é autorizado, ele vai lá, cerca de 1000 pessoas, ou 1000 espíritos, que estavam sinceramente interessados nessa palestra dela, né, dessa conferência, foram até lá. Então, estavam reunidos. Ela vem e ela começa falando sobre as pessoas têm uma surpresa, ou são assim, acham, né, ou se surpreendem que aquela esfera, né, a esfera espiritual, ela é cheia de formas muito parecidas com o planeta que a gente vive, que é o planeta Terra, quando encarnados, né? E aí ela dá como exemplos a habitação, o tipo de construção, os utensílios, seja onde eles forem, e a própria linguagem, o idioma que se fala na colônia como sendo da Terra. Aí ela vai explicando que isso aí não devia ter surpresa nenhuma, né? Porque, afinal, a gente não pode se desvincular rapidamente dos velhos círculos, das velhas maneiras, da maneira de ser de encarnado. Então, que surpresa tem nisso se a gente vive isso, viveu isso durante muito tempo?
Então, a gente deveria aprender que o pensamento é a linguagem universal. Então, que surpresa! A gente tem que aprender isso aí, que o pensamento é uma linguagem universal e que também a criação mental é tudo na vida. Então, essa era a pergunta dela, né? Não devia ter surpresa em nada disso, né? Então, a gente tem velhos hábitos, a gente deveria saber que o pensamento é uma linguagem universal e que o pensamento também é uma criação mental, né? Aí ela segue falando. Então, essa é a fala dela. Então, foi extraído da fala dela, né? Integral aqui, né? Ela fala que o pensamento é a relação, né? É a base da relação entre os espíritos, entre a gente. As nossas relações são através do pensamento. E somos milhões de almas no universo que estamos, assim, vinculados, mas ainda totalmente insubmissos, rebeldes quanto às leis universais. Então, a gente é como está andando contra a corrente, ou nadando contra a corrente, porque deveríamos saber disso. Então, nós não somos aqueles espíritos superiores ainda, como ela chamou de irmãos mais velhos e sábios, né, próximo do divino. Mas a gente é um monte de gente, um monte de entidade vivendo aí nos caprichos nossos, nos mundos inferiores do nosso eu, ou seja, nossos hábitos, nossa maneira de ser, nossa maneira de pensar, nossa maneira de agir. A gente ainda é muito mesquinho, porque a gente vive muito mais o nosso mundo eu, né? Então, aproveitando aí uma brechinha, né, abrindo parênteses aí do que a gente está vivendo hoje, é uma excelente oportunidade para a gente sair do nosso mundo individual e pensar mais no mundo coletivo. Então, o resultado disso vai ser uma atitude individual pensando no coletivo, né? E aí, ela fala que os grandes instrutores da humanidade, quando contatam a gente, né, eles nos ensinam esses princípios divinos, né? Só que a gente não vai, apesar de ser verdades eternas, profundas, né, em todo lugar, a gente não atende muito, não leva a sério isso aí, né? Então, a gente não tem essa disposição de abraçar isso, né? Então, essas leis, a gente não se submete a elas, né? E aí ela fala a respeito de será crível, dá para acreditar que somente por admitir o poder do pensamento a gente fica liberto de toda a condição inferior? É impossível. Quer dizer, teoria sem a prática, sem a vivência, não é absolutamente nada, né? Então, se a gente demora um século como encarnado, né, isso aí é muito pouco perto da nossa vida espiritual. Então, é esperar muito para que a gente possa, assim, que a gente queira crescer em tão pouco tempo. Então, esse conceito de imortalidade do espírito, conceito não, essa realidade, né, na verdade, e que a gente, uma vez criado, a gente tem agora a eternidade, porque eterno é só Deus, né? Mas a partir de agora, a gente não morre jamais. A gente vai seguir nessa vida imortal de espírito, aprendendo a cada dia, progredindo, né? Então, e ela fala a respeito dessa força mental no aprendizado nosso como encarnado. Então ela fala, informamos-nos a respeito da força mental no aprendizado mundano, do mundo, né? Mas esquecemos que toda a nossa energia, nesse particular, tem sido empregada por nós em milênios sucessivos. Olha quanto tempo nós estamos nisso. Nas criações mentais destrutivas ou prejudiciais a nós mesmos. Basta que a gente dê uma olhada em qualquer enciclopédia, busque aí na internet, dá uma passagem, faz uma busca rapidinho, a gente vai ver a nossa história. É triste de ver os crimes que nós cometemos como humanidade. E como nós pertencemos à humanidade, são crimes que nós impetramos, né? A gente estava conversando, minha esposa e eu, falando assim a respeito de, puxa, a gente fala de um livro, como esse livro, escrito nos anos 30, né?
psicografia através de Chico Xavier, e como ele é atual, né? Aí a gente chegou à conclusão que é um engano nosso que ele é atual. Na verdade, nós não progredimos muito. Apesar de muito tempo, a gente ficou patinando. Por isso que ele é atual, porque está ainda em vigor, porque é o que está acontecendo, né? Então, durante milênios, tudo a gente fica alimentando, né, essas criações destrutivas que prejudicam a gente mesmo, né? Aí mais adiante ela fala que somos admitidos aos cursos de espiritualização nas diversas escolas religiosas do mundo. Ou seja, a gente frequenta essa escola ou aquela escola religiosa, né? Ou essa religião ou outra, tudo, né? Mas a gente só está na palavra, só está da boca para fora. Então, a gente não vai atrás daquilo que realmente foi ensinado para a gente, aquilo que a gente tem que entender como sendo o que é de verdade. Até o entendimento nosso é deturpado, de acordo com a conveniência, de acordo com a nossa própria conveniência ou conveniência daqueles que equilibram as massas, que dominam as massas, né? Então, ela fala que o pensamento é força essencial, mas não admitimos nossa milenária viciação no desvio dessa força. Ou seja, está difícil, é muito difícil a gente mudar o rumo, a direção dessa força essencial que é o pensamento, né? Então, e isso é o grande alerta dela, o poder do pensamento. A Carolina falou na primeira parte aí da importância do pensamento, né? Foi calcado nisso. Então, o pensamento é criativo. O criador, na verdade, não é criativo, também criativo, mas ele é criador. Ele forma, assim, ele interfere na nossa vida, na vida das pessoas, na vida do nosso ambiente, no nosso ambiente, né? Porque realmente ela é essa força, né? Ora, é coisa sabida que um homem é obrigado a alimentar os próprios filhos. Olha que interessante, ela faz aí uma comparação com uma pessoa, um pai de família, uma mãe, né, alimentando os próprios filhos, né? E aí, nós, como alimentadores, através do pensamento, nós vamos... O que nós estamos fazendo com isso, né? Então, se for uma ideia criminosa, vai produzir, assim, coisas da mesma natureza. Assim como um princípio elevado, um pensamento elevado, vai gerar coisas elevadas. Então, depende da direção, do sentido que a gente dá para o pensamento. O pensamento, ele é neutro, mas conforme o uso, conforme a direção que a gente faz dele, ele vai ser algo para o bem ou para o mal. É como pegar, sei lá, uma faca. A faca pode criar muita coisa boa. Ela pode fazer cirurgia, ela pode, assim, mesmo que, né, a cirurgia caseira de tirar um espinho da mão, ou então fazer uma comida. Então, o uso que está se dando dela, né, a arte que pode ser feita, enfim, também pode, essa mesma faca, ferir alguém. Então, a faca em si é neutra, mas o uso que a gente faz dela é que vai dar o direcionamento. O pensamento é igual, ele é neutro, é algo que a gente produz, mas que tipo de produção vai ser essa? Então, ou vai ser alguma coisa criminosa, ou vai ser alguma coisa elevada, né? Aí ela fala de um símbolo simples, né? Ela usa água. Então, essa água, quando ela se eleva à altura, ela retorna purificada, na forma de chuva, né? Então, cheia de fluidos vitais, né? Vira o orvalho protetor, vira chuva, enfim, essa água que sobe na forma de vapor, né? Ela retorna condensada e vai ser gerador de vida, ela é benéfica, né? Agora, se ela fica o tempo todo junto aos detritos da terra, se ela fica estagnada, ela vai ser habitação de micróbios destruidores, ela vai ser fonte de algo negativo. Então, é essa a
a comparação simbólica que ela faz, né? A água se eleva, vira algo bom. A água que fica junto ao solo, estagnada, é algo ruim, né? Então, o pensamento é essa força viva, né? Em toda parte. Essa atmosfera criadora que envolve o pai e os filhos, a causa e os efeitos no lar universal. Olha que bonito quando ela fala lar universal. Hoje, para cada um de nós que está aqui nesse grupo conversando, a gente percebe que as fronteiras estão ficando cada vez mais assim, tênues, né? Cada vez mais frágeis, porque nós estamos ficando cada vez mais globalizados. Isso que está acontecendo com a gente é resultado justamente de uma globalização, de fronteiras estarem assim muito débeis, porque a gente vai e volta com muita facilidade. Então, pensando só num globo, só no planeta aqui, olha como ficou grande a nossa casa, ou pequena, né? Depende de como a gente vê. A gente está circulando o tempo todo aí com muito mais facilidade. Os mais velhos sabiam que para a gente mudar de um estado para outro era muito difícil. Hoje, se muda de um país para outro, de um continente para outro. Então, cada vez mais, o nosso espaço está ficando maior ou menor. Volto a falar, depende de como a gente vê. Por isso que ela fala do lar universal. Então, a gente pode pensar cada vez mais e deve não pensar mais nem mesmo em planeta. Hoje a gente não pensa mais em país, a gente pensa em planeta. Então, a ideia agora é pensar em algo muito maior. Bem no comecinho aqui a gente falava, poxa vida, o ambiente já está bom. Aí minha mulher falou, eu já estou sentindo a presença de amigos espirituais. A Carol confirmou, poxa, eu estou sentindo já desde mais cedo. Então, olha só, os planos estão ficando assim mais, como é que eu diria, interrelacionados. Olha como a gente está buscando, ou como a gente está vendo, a coisa muito mais amplificada. Então, nós fazemos parte realmente desse lar universal. E o pensamento é algo muito importante a ser levado em conta, né? Então, nele, no pensamento, transformam-se homens em anjos, né? Ou em diabos, vai? Aproveitando a palavra diabólicos aqui. Depende de cada um de nós. Como é que a gente vai tratar esse pensamento? Ou a gente imbica para o lado de se melhorar, ou então de se estagnar. Depende da gente. Então, ela pergunta, vocês conseguem entender isso, a importância disso? Né? Porque as mentes, encarnados e desencarnados, está tendo cada vez mais esse intercâmbio e sem necessidade de formas. Por quê? Porque é o pensamento que é o veículo de comunicação. Às vezes eu penso assim, agora eu estou falando a minha opinião, tá? Baseado nisso que eu falei para vocês, hoje eu penso um pouquinho mais para frente, temos espaço, em termos de progresso. Hoje nós precisamos de instrumentos. Olha aí, nós estamos precisando desse recurso, que é o computador, ou o telefone, e um aplicativo, para que a gente possa se reunir em vários lugares, alguns de outros países aqui, né, outros estados do mesmo país, outro país, e nós estamos juntos conversando sobre um mesmo assunto, estamos conectados, ligados um ao outro nesse momento. Então, isso era impensado há muito tempo atrás. Não se pensava isso nunca. Há 50 anos atrás, isso era, se alguém falasse isso, seria taxado de maluco. Hoje, a gente pode arriscar até dizer, olha, no futuro, quando a humanidade for bem melhor, nós não vamos precisar nem do computador ou do telefone para falar, nem do iPad, né, como tem alguns aí, né, com o tablet. Nós não vamos precisar desse recurso material, porque o nosso pensamento vai permitir que a gente possa se conectar um com o outro. Mas, claro, a gente não está preparado para isso ainda, dada a nossa
evolução espiritual, então ele tem que recorrer ao material, aos equipamentos, a esse tipo de agente comunicador. Então, como ele fala aqui, como ela fala, dentro desse princípio, né, desse intercâmbio do pensamento, o espírito que haja vivido exclusivamente na França, ou seja, só fala francês, vai poder se comunicar com o Brasil, pensamento a pensamento, prescindindo de forma verbalista especial. Então, se não precisa de idioma, não vai precisar nem desse recurso que nós estamos tendo aqui agora, né? Do computador. Então, mas para isso, a gente vai ter que ter essa afinidade, a gente vai ter que ter essa evolução para chegar nesse ponto. Aqueles que têm familiaridade com trabalhos mediúnicos, sabe que um espírito de um inglês, por exemplo, inglês, britânico, né? Ele consegue falar através de um médium que só fala português. E ele transmite a mensagem dele em português. Nem o espírito fala português e nem o médium fala inglês. Por quê? Justamente por esse intercâmbio, por essa sintonia de pensamento. Então, é o pensamento que se transforma em palavras. Porque pensar, a gente vê uma cena, né? Duas pessoas de idiomas diferentes, ele olha aquela cena, cada um à sua maneira expressa aquela cena. Mas se uma outra pessoa recebe essas informações, de quem quer que seja, desses dois aí, mentalmente, ele vai falar num terceiro idioma naquela cena, vai descrever aquela cena. Ou seja, o pensamento é esse veículo de poder transmitir, né? Bom, tudo bem? Está todo mundo aí ainda ou já saiu todo mundo? Bom, não dá para falar, mas a Carol pode dizer se fizeram positivo aí. Não, estamos aqui, estamos firmes. Então tá bom. Ninguém dormindo? Se estão dormindo, não sei, né? Eu já não estou vigiando nesse ponto. Tá, muito bem. Então, a gente não estamos, porém, nas esferas de absoluta pureza mental. Ou seja, nós não estamos ainda, todo mundo afinado, sabe? Todo mundo sintonizado. Então, a gente se afina uns com os outros, mas em alguns núcleos, né? Porque a gente tem que estar prosseguindo. A gente precisa estar prosseguindo nessas construções transitórias da Terra, para que a gente retorne aos círculos planetários com maior bagagem evolutiva. Olha a oportunidade que nós temos de evolução, tanto no plano material, como encarnados, como no plano espiritual. Olha o que nós estamos fazendo aqui. Eu sempre, vira e mexe, eu lembro disso. A gente podia estar fazendo qualquer outra coisa, apesar de ter muito tempo à disposição. Mas a gente está aqui buscando aprender alguma coisa, compartilhar alguma coisa, tornar esse momento diferente de, sei lá, ver alguma outra coisa que não tenha tanta importância. Então, aquilo que ele falava, que eu falei para vocês sobre o nosso lar, assim como qualquer outra colônia espiritual, cidade espiritual que está próxima da Terra, né? Porque essas cidades espirituais, a exemplo de nosso lar, que estão em cima de todos os países, que intermediam, então assim, entre a crosta, né, e uma situação, digamos assim, espacial, para que possa, nesse intermédio, entre um e outro, resgatar espíritos para que possam ser preparados para subir ou ainda retornar para a Terra. Esse preparo. Então ela fala, nosso lar, portanto, como cidade espiritual de transição, se alguém quiser vender para vocês terreno no nosso lar, não comprem, porque vai ser transitório, que nem aqui. Tudo aqui é emprestado. Cedo ou tarde ele vai devolver tudo. Tudo. Então, como cidade espiritual de transição, é uma bênção a nós concedida por acréscimo de misericórdia, para que alguns poucos se preparem à ascensão
né, então os trabalhadores que estão lá no plano, nessa cidade, podem subir a outros planos, e para que a maioria volte à Terra em serviços redentores. Os assistidos por esses que vão subir, eles possam retornar para cá, para fazer o planejamento reencarnatório, para poder preparar o espírito, né, o desencarnado, para estar aqui com a gente. Ou estar aqui nesse planeta. Não com a gente, mas nesse planeta. Então, sublinhado aí, compreendamos a grandiosidade das leis do pensamento e submetamos-nos a elas desde hoje. Então está aí a oportunidade, ou está aí até como é que eu digo, um bom conselho, né, por parte da veneranda, né, que a gente possa aproveitar isso aí. Essa é a preleção da ministra. E como dizia no capítulo, como diz no capítulo, ela é assim, ela fala, de repente ela para e pronto, né? E aí parte para outra coisa, né? Para outro assunto, para reunião, ou encerra a preleção. Aí buscando no livro Pensamento e Vida, né? Que daria até para pôr um acento aí, que escreveu Pensamento é Vida, né? De Emmanuel, mas fica como ele fez, porque ficou muito bom, né? Pensamento e Vida. São várias mensagens e nós tiramos duas mensagens aqui, o capítulo 1 e o capítulo 18. O capítulo 1 fala do espelho da vida. Bom, o espelho da vida, ou seja, a mente é o espelho da vida em toda parte. O espelho o que é? A gente se olha no espelho, o que a gente faz? A gente projeta a nossa imagem para o espelho e pode se ver no espelho. Então, é um caminho de duas vias, né? Que é o reflexo, né? É a projeção mais o reflexo. Então, a mente é o espelho da vida em toda parte, como um espelho, a nossa mente. Vejam só essa comparação. Respiramos no mundo as imagens que projetamos e recebemos. Por elas, estacionamos sob a fascinação dos elementos que provisoriamente nos escravizam. Então, é uma forma. Podemos optar por essa, estacionar. E, através delas, incorporamos o influxo renovador dos poderes que nos induzem à purificação e ao progresso, que é a outra maneira de ver também. Ou a gente estaciona, ou a gente segue, progride, né? Então, o reflexo mental mora no alicerce da vida. Olha só, a nossa mente, o que passa pela nossa mente, o que a gente processa é a base da nossa vida, é o alicerce da nossa vida. Refletem-se as criaturas reciprocamente. Imagine o intercâmbio que nós estamos tendo aqui todo o tempo. Se fosse fazer uma animação, era uma coisa assim que bate e volta. Parece a animação que o Washington Post fez recentemente aí, para explicar que a curva, para ficar baixa em termos de contagiados, é melhor que a gente fique em casa. Então, parece aquela animação, assim, né? Aquelas bolinhas indo para lá, para cá. Nosso pensamento é isso. Ele está, assim, batendo contra todo mundo e recebendo as batidas de todo mundo, né? Refletem-se as criaturas reciprocamente na criação que reflete os objetivos do Criador. É parte disso. Então, nós estamos aí o tempo todo aprendendo, todo o tempo intercambiando, todo o tempo aí se integrando. Aí no capítulo 18 fala justamente sobre sociedade. A sociedade humana é um trecho, tá, de cada um desses dois capítulos. Então, foi tirado aquilo que interessava para o nosso assunto. A sociedade humana pode ser comparada à imensa floresta de criações mentais, onde cada espírito, em processo de evolução e acrisolamento, purificação, né, encontra os reflexos de si mesmo. Então, é individual para o coletivo e vice-versa. Aí dentro, os princípios de ação e reação funcionam exatos. Então, não dá para reclamar de nada, não dá para culpar ninguém de nada, porque é tudo resultado da gente mesmo, né? Esse era mais ou menos o recado em termos do capítulo que fala sobre justamente
capítulo 37, né, do livro Nosso Lar. A Carol falou a respeito de ler esse livro, ele é um livro bastante interessante, depois dele tem outros tão interessantes quanto, e em especial um palestrante chamado Décio Iandoli, ele estuda os livros de André Luiz, já foi desencarnada uma médica também chamada Marlene Nobre, e eles percebem que nesses livros tem coisas que estão sendo descobertas hoje, tem informações que ele colocou que não eram para aquele tempo, que era para bem depois, né? E no meio médico, exatamente. Então, para vocês verem a riqueza que os espíritos, em particular esse André Luiz, nos traz para que nos ajude, alavanque a gente para o progresso, que a gente siga, né? Aproveitando a situação que a gente tá vivendo, eu fiz um pequeno, um apanhado, mas muito pequeno. Eu vou falar de algumas pandemias que aconteceram, né? A primeira, peste bubônica, né? Ou a peste negra. Ela teve 3 fases de pandemia. A primeira foi no ano mais ou menos 550, depois de Cristo, tá? No ano já após Jesus, né? Foi no Império Romano Oriental, ou seja, do leste, né? Começou lá. Aí a segunda onda, a segunda pandemia da peste bubônica, ou seja, ela permaneceu, ela não foi erradicada, ela foi mais ou menos no ano 1300 depois de Cristo e assolou a Europa. E finalmente, a última pandemia da peste bubônica, que era transmitida pela pulga dos ratos, né, e através da pulga, foi no ano de 1894 na Ásia. Então, olha, foi uma coisa feia, tá? A primeira guerra, ela podemos considerar até uma pandemia, porque o ódio era o agente infeccioso, né? Então, começou em julho de 1914 e foi até novembro de 1918, ou seja, 6 anos. No ano de 1918, que ainda a guerra estava em vigência, né, a Primeira Guerra, teve a tal da gripe espanhola. A gripe espanhola, que não nasceu na Espanha, né, é que a Espanha denunciou a gripe, ela foi de 1918 a 1920, durou 3 anos, né? Depois veio a Segunda Grande Guerra, que foi de setembro de 1939 a setembro de 1945, 6 anos. Olha a duração de cada uma dessas pandemias, ou dessas digamos assim, não foi lá muito boa essas experiências que ocorriam, né? Mas olha só o tempo que levava. Hoje nós estamos vivendo uma pandemia. Em alguns meses, comparado com com isso tudo que passou, porque naquela época dizimava assim, tipo, 1/3 da população mundial, uma peste bubônica. Então vocês imaginem como era realmente a coisa era perversa, né, em termos de virulência, né, dessas pestes. Então a gente hoje está vivendo algo com muito mais informação, com muito mais recursos, com muito mais tecnologia. Então, a gente, nesse momento, tem que agradecer. Vou voltar a falar, tá? Por mais que eu não convença ninguém. A gente tem que agradecer porque hoje nós podemos passar por isso dentro do conforto de nossos lares. Quem tem naturalmente os lares, né? Quem tem um lugar para ficar junto com a família, né? E aí a gente lembra de uma citação de Mateus, na verdade, citação de Jesus, segundo Mateus, né? Que é o capítulo 24. Isso foi tirado nesse livro que a gente está citando aqui, que é o Nosso Lar. O governador, ele cita essa passagem, que foi mencionada por Jesus. E ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça. É necessário que tudo isso aconteça. Mas ainda não é o fim. Então, não vamos esperar o fim do mundo, né? Vamos pensar de forma realmente elevada.
de forma que a gente possa ter essa... Desculpa, travou aqui meu... Vamos pensar de forma positiva, porque esse nosso pensamento, com calma, com tranquilidade, com paciência e com muita fé, vai fazer com que a gente passe por um capítulo da nossa história, que um dia vai estar nos anais da história, tudo, dentro desse grupo de pandemias que a gente acabou de falar aqui. Né? Envolva os nossos vizinhos, todos com... E isso bem lembrado, né? A minha esposa, né, falou que realmente a gente tem que envolver todos aqueles que estão no nosso círculo de convivência e até mesmo aqueles que não estão. Bom, era isso que eu tinha para falar e agora vamos aproveitar esses momentinhos e fazer alguns comentários. Se a Carol puder me trazer de volta, porque eu não estou conseguindo interromper. Consegui. Ufa, não consegui interromper aqui a apresentação, né? Ninguém vai falar? Pode liberar o microfone, por favor. Depois você fala isso. Né? Uhum. Posso falar, Carolina? Vocês estão ouvindo? A gente não te ouve, Carolina. Eu estava com meu microfone fechado. Desde que eu senti a presença dos amigos, e na verdade foi à tarde que me passou uma pergunta na cabeça, né? E acabou sendo me respondida agora. Então, a pergunta foi a seguinte, foi assim, como é que a gente quer tanto doar, né, luz, mas se ainda eu não encontro luz dentro de mim, né? E me fica muito esse questionamento hoje à tarde. E eu realmente hoje também estava bastante meditativa, não conseguia falar muito, acho que eu estava aí que nem você, Carolina. E agora, sentindo os amigos espirituais aqui à nossa volta, me deu vontade de passar essa pergunta para o papel, né? E aí, quando eu terminei, é bem curta, mas aí quando eu terminei, eu falei, nossa, eu reli, né? Eu falei, nossa, meu Deus, o que isso tem a ver com o nosso estudo de hoje? Aí parei, ouvi você da metade para frente, né? Porque eu estava escrevendo. Depois ouvi o Bicho Góes. E aí eu falei, nossa, meu Deus, tem tudo a ver. Embora seja uma coisa bem curta, né? Uma mensagem bem curta, e me pareceu fora da lição, mas eu acho que tem tudo a ver mesmo. Então eu posso ler para vocês, né? Claro. Então aí, bom, eu vou ler, depois vocês podem falar alguma coisa, né? Então vamos lá. E logo no começo me veio assim, ó, mestre querido, nunca se esqueça de nós que estamos tentando te seguir. Buscamos ser luz, doar luz, mas como doar se não somos luz? E só doamos aquilo que temos? Como fazer então, Senhor, para curar, apacentar, matar a fome, aconselhar, acalentar? Será que só o querer basta? O que fazer, Senhor? Por favor, nos responda. Será que já não nos respondeu e estávamos distraídos? Sim, Senhor. Todas as nossas perguntas já foram respondidas há mais de 2000 anos. Procuremos nas tuas lições as respostas e encontraremos. Mais uma vez o Senhor vem ao nosso alcance
através do teu evangelho. Basta conhecer o teu evangelho, Senhor. Basta saber que não nos esquece, que nos carrega no colo nos momentos mais difíceis. Então, Senhor, o que realmente precisamos saber? Ele nos responde no evangelho, como sempre. Façam brilhar a luz que está dentro de vocês, porque vós sois luzes, vós sois deuses. E é isso, né? Falei bem curtinho e tal, mas eu achei que tá tudo dentro, né, daquilo que nós estudamos. Se nós buscarmos fazer com que a luz que ele disse que nós temos, né, fazer ela resplandecer um pouco mais, fazer com que os nossos pensamentos se transformem em luz, né? Já que nós somos luzes, eu acho que nós vamos estar podendo realmente acalentar, apacentar, né? E tantas outras coisas que nós desejamos fazer aos outros e a nós próprios, né? É esse o meu pensamento nessa hora. E já que o pensamento tem tanta força, né? E nós sabemos que tem, já estudamos muito isso, né? O pensamento ele cria formas, né? Então vamos tentar fazer com que as nossas luzes saia de nós através dos nossos pensamentos. Ok? Exatamente. Uma coisa que o Luiz falou que me chamou a atenção também, que eu lembrei, falei, nossa, essa questão da gente olhar os livros de Chico, os livros de André Luiz, né? Toda a coletânea de André Luiz, quem tiver oportunidade de ler nessa quarentena, leia. São livros tão atuais, né? São livros que a gente fala, nossa, né? Principalmente o Evangelho, né? Quando a gente estuda o Evangelho lá na Casa Espírita, não tem uma passagem que a gente abre do Evangelho que ela não é atual, que ela não é uma passagem que nos traz algo do que estamos passando, né? Principalmente quando você está, vou abrir aqui o Evangelho ao acaso, a gente lê e às vezes ainda fecha e fala, não, podia cair outra, né? Não podia sair outra, porque essa aqui doeu fundo na ferida. E eu acho que um ponto interessante disso, né, disso tudo que eu vejo é que eu, como gosto de estudar muito essa questão do tempo também, o ingrediente principal disso é porque Jesus era muito amor, né? Jesus é o símbolo do amor. Se a gente vai definir Jesus, é amor. E o que faz a gente transcender tempo? Né? A gente não vê o tempo, esse tempo cronológico passar, né? É o amor. Então, por isso que qualquer passagem, qualquer fala do Cristo, ela é atemporal, ela transcende qualquer época. E a gente sofre porque a gente fica preso nesse tempo material, né? Então, nesse tempo cronológico. Não estamos podendo trabalhar, então estou perdendo dinheiro. Então, todo o nosso sofrimento é baseado no apego na matéria. Então, quanto mais a gente trabalha a nossa parte espiritual, entende que a gente precisa transcender isso, traz para a gente muito mais conforto para lidar com as situações, porque tem coisas que a gente não controla, né? Agora, a gente controla o nosso pensamento, a gente controla a maneira como a gente lida com isso. E eu li hoje uma coisa interessante falando de Jesus, né? Que ele veio aqui para servir, né? Tanto é que a passagem de Jesus na última ceia com os discípulos, ele lava os pés dos discípulos, né? Enquanto os discípulos estavam lá preocupados, achando que Jesus ia vir com superpoderes e resolver o problema, ele vem, lava os pés, se coloca para servir e nos serviu, né? Exemplo de amor, de caridade, de humildade. E ele não espera nada menos que isso da gente.
né? Nesse senso de fraternidade que o Góes falou, nesse momento que a gente está. E a gente tem para fazer isso dentro de casa, né? Com o poder da internet. E hoje, Verinha, você está aí nessa situação, eu estava aqui do mesmo jeito. Pensando, matutando, porque do mesmo jeito que a gente vê coisa boa na internet, a gente vê muita coisa ruim também. Sim. Né? E nesses momentos assim lá na Itália, a situação da Itália lá e a questão dos suicídios que estão aumentando, toda essa angústia, eu fiquei numa prece sentida hoje aqui pensando assim, nossa, como que tem tanta gente que precisa disso, né? E a gente como espíritas que temos esse conhecimento, será que estamos fazendo o suficiente para levar essa palavra? Por isso que, sabe, não podemos parar, vamos usar a internet do jeito que a gente pode, vamos utilizar do nosso exemplo, né, da nossa palavra, para a gente poder ajudar quem a gente puder, com o exemplo, não só da boca para fora, como diz a veneranda, né? A gente tem que fazer pelo exemplo, porque tem Isso um pouquinho, né? Porque muito ainda não sabemos fazer, mas pouco que a gente acaba fazendo e juntando, né, um pouquinho de cada um, a gente acaba fazendo muito, né? Com certeza. É isso mesmo. Eu estava pensando, sabe, nisso tudo que a gente está vivendo, porque na verdade não é só o corona, o vírus que está aí atrapalhando a vida, né? Mas eu estava bem pensativa, achando até que eu estava muito triste, mas não era tristeza, não. A gente tem que saber distinguir, né? E eu pensei, nossa, meu Deus, quanta gente vai entrar em depressão, né? Quantas pessoas que não sabem viver sozinhos, porque muitas pessoas estão sozinhas, né? E quantas pessoas não sabem viver com elas mesmas, né? E neste momento, o que nós podemos fazer é só isso mesmo, né? Irradiar luz a todos eles, pedir a Jesus que intua, que fortaleça o coração de todos eles, né? E quem a gente puder, né, dentro do nosso círculo de amizades, a gente realmente levar uma palavra de conforto, né? Porque não é só isso não, né? É depressão que leva ao suicídio, a falta de comida, porque muitas pessoas não podem ir buscar a comida, né? São doentes dentro de casa, muitas coisas, né? Eu acho que esse vírus veio para chamar a atenção nossa a fragilidade nossa, né? Da humanidade, na verdade. E aí todos acabam pensando, né? Como somos frágeis, para levar um pouco mais adiante o pensamento e descobrir a imortalidade, né? Mas muito depende do ponto de vista, né? Do mesmo jeito que mostra a nossa fragilidade, pode ter aí uma grande oportunidade de mostrar o quanto nós somos fortes, unidos, porque somente a união vai poder reverter isso tudo, né? É verdade. Então, essa união, do ponto de vista social, é atender as autoridades, né, no assunto. E a união, como espíritas, ou como espíritos, ou como seres humanos, como os cristãos, é fazer isso, de estar vibrando realmente, mandando uma mensagem para aquele que está sozinho, realmente, que a gente conhece, e com certeza a gente conhece pessoas que são sós na vida. Então, às vezes, um texto pode fazer a diferença, né? Então, lembrar, só o fato de lembrar, né? Está saudável, mantenha-se saudável, alguma coisa assim já ajuda, né? E na intimidade do nosso recolhimento, o pensamento dirigido, né, a tudo isso. A gente vê bastante corrente aí, as pessoas conclamando outras num determinado dia e hora, aliás, num determinado horário do dia, vibrar durante 1 minuto. Então, naquele dia, todas as pessoas em fusos horários diferentes vibrando. Imagina a força disso, né? O que pode realmente refletir. Eu faço com um grupo às 3, meio-dia, às 3 da tarde e às 6 da tarde. Tem um alarme no meu telefone.
É. Fácil. A gente tem um grupo que faz essa mentalização. Mas é para a gente ver o tanto que a gente não presta atenção, às vezes, né, no outro, porque lembra, acho que vocês não foram, mas as meninas aqui sabem, né? Uma amiga da Luísa, que ela é professora numa escola, Patrícia, e a gente foi lá no Natal ajudar, né, com as crianças com as necessidades e ela postou, nossa, o dia que ela postou aquilo, mas olha, eu chorei assim sentido com ela. Que ela dizia o seguinte, né, que ela postou no Facebook pessoal dela que ela tinha ido pro closet dela para chorar, porque ela sendo professora, ela sabe o tanto que é importante a escola para essas famílias, né? Que precisam, né, dessas crianças que têm necessidades especiais e que o tanto que a escola ajuda e que agora esses pais sem trabalhar com essas crianças dentro de casa e que ela estava assim devastada, pensando, né, pedindo para a gente orar, para a gente manter o pensamento com ela, assim, nossa, eu fiquei bem tocada, assim, é tanta coisa que a gente fica tão preso no nosso egoísmo às vezes, né, que faz a gente ficar desse tamaninho, né, quando a gente lê uma coisa dessa. Então, por isso que despertar a nossa consciência do tão, igual você falou, né, Góis, agradecer, né, tão agradecido que a gente é por ter tudo que a gente tem, né, pelo privilégio e a gente tem que ajudar mesmo, a gente tem que fazer a nossa parte. E se fazer a nossa parte no momento é com o pensamento, com a vibração, com contribuir do jeito que a gente pode, a gente precisa fazer. Pensamento positivo, né? Vamos lá. Carol, será que alguém não gostaria de falar alguma coisa sobre o que a gente apresentou? Se tem alguma colocação, alguma dúvida, alguma coisa que pode contribuir com o grupo? Estão abertos. Quer dizer, tá com os microfones fechados, mas as câmeras tá tudo desligado, tá todo mundo com vergonha de falar. Então, eu... Aline? Quando a Vera estava falando, eu lembrei de uma comunicação que a gente teve em Brasília, na reunião Ismael, que é uma reunião que a gente fazia de trabalhadores, e essa comunicação foi dada pela mãe Zeferina, e ela falou para todos os trabalhadores, né? Não coloqueis a lâmpada embaixo do alqueire, mas a gente deve colocar essa luz, essa lâmpada, num lugar onde a gente possa iluminar muitos. Então, eu acho que nós aqui que temos essa condição de conhecer um pouquinho mais a doutrina espírita, a gente são pequenas lâmpadas, né? E a gente está aqui realmente para iluminar. Então, que nem tem eu que estou aqui em Long Beach, tem o Luiz que está no norte de San Diego, tem vocês que estão em Vegas e outros que devem estar em outras regiões também. Nós somos as luzes, né? Que podemos iluminar através do nosso pensamento. Então, conforme a gente vai sintonizando, eu acho que a gente consegue realmente colocar a nossa luz num lugar onde a gente consegue iluminar mais. E assim, pequenos pirilampos, né, que unidos dão uma luz grande. Exatamente. Mais alguém? Falar? Todo mundo no silêncio. Quer falar nada, Sueli? Fala aí. Eu não, né? Mas o Thiago aqui, ó. Não, eu só queria Thiago, fala. A gente adora te ouvir, Thiago. Eu só queria reforçar uma coisa que eu vou dar uma opinião mais assim, pessoal, tá? Aí ver se vocês concordam ou não. Eu acho que mesmo os conhecedores da doutrina ou não conhecedores da doutrina, eu sinto que essa situação nos obrigou a, sim, mudar o nosso estilo de vida, sim, a mudar o nosso dia, mudar nossas atitudes, mas pode me chamar de otimista, eu vejo tanta coisa também boa acontecendo com tudo isso. Não só o fato de que pessoas estão mais juntas com as famílias, mas
quanto conhecimento está sendo dividido com uma velocidade estrondosa, sabe? Quantos cursos online que são caríssimos estão sendo liberados de graça? Quantas pessoas estão se disponibilizando de dividir o seu conhecimento, não só espiritual, mas também profissional, assim, sabe? De graça, para quem quiser aprender, entendeu? Então, quantas coisas boas ou profissões novas e quantas flores bonitas vão nascer desse caos todo que a gente está vivendo, sabe? Sim, estamos passando por muita dificuldade na nossa visão ignorante ainda, mas sim, a nossa fé é pequena, de todos nós aqui, mas eu tento, quando eu falei que é pessoal, é isso, eu tento ver em grau comparativo, sabe? Quanta coisa em boa está acontecendo à nossa volta em termos de pessoas estão ficando mais juntas, pessoas estão aprendendo mais coisas, aprendendo um pouco mais de si mesmo, se recolhendo, olhando mais para dentro, sabe? Então, eu acho não, tenho certeza que muitas coisas boas virão depois que essa fase toda passar, né? Acho que a gente nós vamos ser diferentes, assim, em termos em nível de sociedade. Eu acho que a gente vai ser bem diferente depois disso passar. Olha, Tiago, então são dois otimistas, tá? Fique tranquilo, você não está sozinho. Muito, Luiz. Eu vou agregar essa informação, esse comentário seu como uma informação. Você imagine você ter todo assim um monte de geladeiras, freezer e armazéns nos hotéis, todos estocados, porque foi dado assim não foi a coisa devagar, paulatina, não. Houve uma cisão, né? E quantos bancos de alimentos não estão sendo preenchidos com esse alimento que está lá, que vai perder. Então, é um exemplo só. Na cidade de Las Vegas está acontecendo isso. Então, a gente que tem o contato, porque é parte do nosso trabalho, a gente tem essa informação, que está sendo distribuído muito alimento. Então, tem sim parte positiva, tem muita. E se a gente vai ter que sempre fazer um exercício, um esforço, para justamente pensar nisso, que é positivo tudo. Não importa, mas digamos, falou da Primeira Guerra, tal. Quanta coisa não aconteceu assim como resultado positivo na Segunda, né? Aí você pega lá, tem lá a penicilina, que foi amplamente divulgada, aplicada, tudo, que hoje é algo que ajuda a humanidade. Então, muita coisa foi inventada, muita coisa foi aprimorada, fora a nossa disposição de ajudar. Quantas pessoas não arriscaram a vida protegendo aqueles outros, sabe, aqueles que eram minorias, que eram perseguidos, tudo. Então, muita coisa. De tudo tem um proveito. A gente tem que lembrar que o planeta é uma escola, é um hospital, é um sanatório, é o que for. Sanatório do ponto de vista de sanar, né? Mas também um pouco de sanatório assim de manicômio, né? Porque também tem muito disso, por quê? Porque é a cura nossa. Então, nós estamos aqui para aprender. Então, tudo que está acontecendo é alavanca, assim, motivo de aprendizado. Então, eu não tenho dúvidas nenhuma. Dentro dessa doutrina, já há alguns anos, eu pude chegar a essa conclusão, que não é nada fora do lugar, nada está assim fora. E não precisa dizer que, não, foi castigo divino. Não, isso é resultado da maneira com que a gente vive, acumulado um monte de gente, o tipo de alimentação, o contato com os animais, tudo isso acaba gerando, né, consequências. Então, a gente vai precisar um dia, não sei se a nossa geração ou a que vem, mas vai, ao longo do tempo, vai aprendendo a viver em comunidade, aprendendo a viver em virtude do próximo, né? E aí sim a gente vai ter um lugar muito mais feliz. Acho que estamos deixando de ser egoístas, né? Um pouco, né? Samanta quer falar. Samanta está levantando a mão. Vocês estão me ouvindo? Porque eu estou com o fone aqui. Então somos 3 otimistas, Luiz. Está melhorando. Assim, tem várias... Ai, Jesus, estou muito aqui.
te ver. Só estou vendo eu aqui, mas tudo bem, vai. Eu Eu acho que isso tudo, né, que o Thiago falou, sim, vão ter várias profissões novas surgindo por aí. Muitas pessoas, que nem vou dar o exemplo do meu marido, né? Ele trabalha faz 16 anos no concessionário de carro, né? Então, assim, trabalha, às vezes sai às 8 da manhã, chega às 11 da noite. E aí a gente estava conversando hoje, assim, porque ele também, né, foi laid off, que desde quinta-feira ele está em casa. E assim, ele gosta muito de fazer coisa manual, bom, então ele está se entretendo. E a gente estava conversando hoje sobre mudar de profissão, né, para dar mais valor realmente assim à família e ficar mais tempo em casa. Então, ele tem pensado nisso de fazer outra coisa para poder ficar mais tempo em casa. E eu não sei se vocês viram, então isso é assim, que nem o Thiago falou, vai realmente acontecer de muita gente mudar e para melhor, né? Não sei se vocês viram no canal lá de Venice, na Itália, os golfinhos e os cisnes, né, que voltaram para lá também. Então, acho que tem várias coisas boas acontecendo. Com certeza, a união, né, a união universal, o que eu falei hoje, eu estava fazendo uma live no Instagram, daí a gente acabou fazendo uma oração, várias pessoas juntas. A união universal, né, porque, que nem a Carol falou, não é uma coisa que está acontecendo aqui, é uma coisa que está acontecendo aqui e na cidade que eu nasci, que eu vivi, uma cidade pequena no interior de São Paulo, está todo mundo passando pela mesma coisa. Então, acho que assim, realmente a união que está acontecendo é uma coisa que eu nos meus 42 anos de vida nunca vi. Então, tem a parte ruim realmente que a gente vê nas notícias, principalmente da Itália, e que espero que a gente aqui consiga, né, não passar por isso, por tudo que a gente está tomando cuidado agora, mas tem muita coisa boa. Então, acho que a gente sempre tem que focar na coisa boa, que nem você falou, o pensamento, né, elevado e o pensamento positivo. E então aí, eu acho que muita coisa boa vai acontecer depois de toda essa reviravolta. É como se o nosso Senhor Todo-Poderoso puxasse o freio de mão do mundo, né? E falou assim, vocês estão muito acelerados, vamos dar uma parada aí. Então é isso. Exatamente. Alguém aqui, iPhone, levantou a mão, não sei quem é. Fui eu. Marileide. Marileide. Bem, acho que Samantha quase que falou o que eu ia falar. O mais importante nessa hora, eu nunca vi tantas pessoas se reunirem pelo WhatsApp, pelo Face, pela mídia social, para orações. Está impressionante. Eu recebo orações todos os dias, todas as horas, todos os momentos. Então, eu acho que isso foi para a gente ver. Gente, dá um break. Vamos orar, vamos rezar, vamos pedir a Deus, vamos ver que existe um ser maior lá em cima, que tudo comanda, não é? Então, eu acho que a parte melhor de tudo isso é nós pararmos para orar. Só isso. E dar valor ao abraço. Como vai ser bom dar um abraço em alguém depois que a gente puder abraçar, né? Não é? Eu adoro abraçar. Nossa, vamos dar um valor enorme ao abraço. Eu chego perto da pessoa, não sei nem o que eu faço. A gente para, assim, a gente congela, não pode nem olhar direito. Não. Agora imagina a avó aqui sem poder abraçar os netos, como não tá. Nossa, nem fale. Não estou nem com ele. Eu te entendo. Mais alguém quer compartilhar alguma coisa? Acho que eu podia nomear alguém para fazer a prece final, hein? Eu posso fazer, se você quiser. Então faz. Opa. Tá, peraí, gente. Vou botar uma música Vamos para encerrar, nós. Sim, claro. Você quer fazer? Não, você fala. Ela perguntou se podia encerrar. Ah, tá bom. Alguém quer mais falar alguma coisa ou podemos encerrar? Somente dizer, Samantha, que você está muito bonita.
Ai, que Sem isso, né? maquiagem, sem Maquiada. nada, tá melhor. Tá Também muito achei, viu? melhor. Não é? Ai, gente, vocês são meus fãs, né? Agora, Obrigada. Samanta, eu pentei o cabelo, tudo, e ninguém nem notou, né? Não é? Bom, então vamos lá, gente. Deixa eu botar aqui música pra gente. Tá boa a altura? Dá pra me ouvir? Uhum. Bom, então vamos agora, todos nós, mais uma vez, fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos, nos unirmos, mentalizarmos todos nós de mãos dadas com os nossos amigos espirituais que estão conosco, que nós estamos agora fazendo uma corrente de luz, uma corrente de luz em volta da nossa cidade, em volta do nosso país, em volta do nosso planeta. A humanidade inteira de mãos dadas, todos unidos com o mesmo propósito, um propósito de curar o nosso planeta, um propósito de curar a nós mesmos de tanto egoísmo, de tanta luxúria, o propósito de nos unirmos cada vez mais através do amor, através da caridade, através dos ensinamentos do nosso Jesus Cristo. Gostaria de pedir à espiritualidade que nos acompanha, que nos faça ver o lado bom de tudo isso que nós estamos passando, mas que ao mesmo tempo que nós sepamos aprender com as dificuldades, que nós tenhamos paciência, amor e paz no coração para passar por tudo isto e aprender que tudo foi necessário para o bem de todos nós. Gostaria também de pedir à espiritualidade que olhe por todos aqueles que estão sofrendo nos hospitais, que olhe por todos os desencarnados na Itália, por todos eles, Senhor. Tenha piedade de cada um, tenha piedade da família de cada um deles que não pôde nem se despedir. Que os nossos irmãos espirituais estejam lá para confortá-los. Pedimos também, Mestre, que olhe por todos aqueles médicos, enfermeiros, que dê força a cada um deles, às suas famílias, para que eles possam continuar o seu trabalho com amor no coração, com benevolência e com paz. Que a nossa cidade de Las Vegas possa se recuperar o mais rápido possível, para que nós possamos voltar às nossas vidas normais, mas com um aprendizado maior, que é o aprendizado da compaixão e do amor ao próximo. Gostaria agora de rezar um Pai Nosso com todos vocês. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixei, Mestre, cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Que assim seja, graças a Deus. Obrigado pela oportunidade, Carol. Obrigado a todos vocês aí que ouviram a gente aqui. Muito Obrigada a obrigada. vocês. Beijo no coração de todos. Uma boa noite. Boa noite para todos. A gente se vê terça-feira. Tchau. Nada, boa noite. Tchau. Tchau.